A paz seja com todos, é um prazer imenso voltar a falar com vocês nessa quarta parte da compreensão profética a respeito do tempo, a respeito das profecias de Daniel, a respeito das festividades, da sacralidade do Criador. Mais uma vez a presença da minha esposa, com muita alegria. Shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal. Isso. E ela vai nos acompanhar hoje, é uma bênção tê-la comigo. E o que você vai ouvir nesse estudo, o que você vai entender nesse estudo? Primeiro, o ciclo, o tempo de ciclo do Criador. Segundo, o que é principados e potestades que Paulo fala. Terceiro, Daniel fala sobre reinados, sobre assoladores, assolações, 70 semanas. E por último, o de todos, como que o Criador revela tudo isso para Daniel e como que nós podemos abrir os olhos para compreender de uma maneira melhor, certo? Então vamos iniciar. Mariane vai ler o livro de Jubileus, uma partezinha aqui do livro, para você entrar no contexto do ciclo do Criador. Jubileus capítulo 2, verso 2. Porque no primeiro dia ele criou o céu, que é acima, e a terra, e as águas, e todos os espíritos que o servem. Então, no primeiro dia, ele vai criar os espíritos que o servem também. Eu vou mencionar o nome dos espíritos. Os anjos da presença, da luz, os anjos da santificação, os anjos do espírito do fogo, os anjos do espírito dos ventos, os anjos do espírito das nuvens, os anjos da escuridão, os anjos da neve, os anjos do granizo e os anjos da geada, os anjos das vozes e dos trovões e dos raios, os anjos dos espíritos do frio e calor e do inverno e da primavera, outono e inverno, e todos os espíritos de suas criaturas que estão no céu, sobre a terra, nas profundezas do abismo e a escuridão, e todos os espíritos das trevas e da noite, a luz, a aurora da manhã e o dia. Tudo ele fez com o conhecimento do seu coração e sua mente. Assim nós vemos suas obras e adoramos a ele, e exaltamos perante ele devido à sua obra, porque 7 grandes obras ele fez no primeiro dia: o céu, a terra, as águas, os espíritos que o servem, que são todos os anjos que eu mencionei, os espíritos das trevas também o servem, eu mencionei, a escuridão, que é o anoitecer e a madrugada, e a luz, que seria a parte clara do dia. Pessoal, dia que foi criado tudo isso. Isso está escrito, tá? Mas que livro é esse? Que Jubileus é esse? É bem simples de entender. Dizem os historiadores que é de autoria de Moisés, Alguns aceitam como um livro apócrifo, outros não, certo? Você pode encontrar dentro dos achados de Qumran fragmentos dele, e nós percebemos que ele não desabona a escritura, está em conformidade com Gênesis, e nós usamos ele. O que diz em Gênesis e aqui no livro de Jubileus? Vamos comentar o que está escrito. O Criador fez tudo. E dentro da semana ciclo de criação, a semana ciclo possui 7 dias. O primeiro dia, o Ion, primeiro dia ciclo, aqui menciona em Gênesis também que ele fez as trevas, a escuridão e o dia. Então, um dia ciclo é composto de escuridão também. Então nós temos o ciclo dia, nós temos o ciclo semanal, nós temos o ciclo mês, nós temos o ciclo estação, nós temos o ciclo anual, nós temos o ciclo dos jubileus, a cada 7 anos, e o ciclo a cada 50 anos, correto? Então são ciclos do Criador. E já com essa compreensão, agora nós vamos nos debruçar no livro de Daniel. Mas para entender o livro de Daniel,
você precisa de levar em consideração que a tradução desse contexto de Daniel, por exemplo, tem 3 vertentes aí. Nós temos a vertente hebraica, que você pode observar fragmentos ali no primeiro capítulo, aramaico no segundo e grego no terceiro, né? São narrativas que apresentam uma diferença por conta de tradução, por conta de quem traduziu, né? E isso é comum. Para quem não percebeu ainda, existem várias traduções das escrituras, dos textos considerados sagrados e dos não considerados sagrados também, e cada um coloca um pouco da sua intenção. É importante você observar também que toda vez que você for ler a palavra estação, certo? Tempo é igual a estação. Quando você melhora um pouquinho a tradução, a palavra tempo, ela aparece como estação ou como tempo marcado. Como que você marca com uma pessoa? Amanhã nós vamos nos ver em tal horário, em tal lugar. Amanhã, que dia é? Tal dia. Então ficou marcado. O Criador da mesma forma. O tempo marcado para encontro com Ele, o horário marcado, certo? É tudo organizado. Não existe nada bagunçado com o Criador. Tá bom? Dentro da narrativa do livro de Daniel, ele fala sobre reinados. 4 reinados principais. Babilônico, Medo e Persa, reinado grego e reinado romano. São os 4 principais. Que o enredo da história, né, envolve todos esses reinados, subjugando a aliança que o Criador fez. A Mariane vai ler agora para a gente Daniel 7:25, para nós compreendermos tempo, contexto, aliança e pessoas envolvidas. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo fixo, designado, e a lei. Só um momento. Então, esse poder que Daniel está descrevendo no capítulo 7:25, ele primeiramente iria falar contra o Altíssimo. Certo? Segundo, ele iria consumir os santos do Altíssimo. Fato histórico. Terceiro, ele iria mudar o tempo fixo que o Criador fez. Tudo que envolve o tempo, ciclos, suas festividades, tudo, ele iria mudar. E também, esse tempo estava designado aonde? Na lei dele. E quanto isso ia durar, Mariane? E serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse poder ficaria com esse povo ali durante um tempo marcado, 2 tempos marcados e metade de um tempo marcado, certo? Colocando uma tradução melhorada, né? Agora, para compreender um pouco melhor como que funciona essa hierarquia, Mariane vai ler Daniel 10:12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu rim, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu demorei-me ali com os reis da Pérsia. Reinado espiritual, reinado físico. Vamos ler Efésios depois. Paulo diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Então é óbvio que o reinado aqui mencionado, que Gabriel teve dificuldade em passar, era contra um príncipe. Será que o príncipe que estava reinando ali no período persa, será que ele tinha poder? Não, ele não tinha. Agora, o representante físico, espiritual do príncipe do reinado da Pérsia, que era um príncipe caído, que se fosse do Criador, ele ia chegar lá e teria livre acesso.
então era um príncipe caído, não permitiu acesso por causa da hierarquia, porque a nação estava sendo comandada por um reinado obscuro, pagão, que não pertencia ao Criador. Então é por isso que vem Miguel, um príncipe do Criador, certo? Um dos primeiros príncipes mencionado aqui por Daniel, e ele então abre passagem para que Gabriel chegue até Daniel. Efésios 6:12. Porque não é para nós a luta contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes mundiais das trevas deste mundo, contra os poderes espirituais do mal nas altas regiões. Então, toda vez que uma oração vai, uma oração vem, a sua luta não é contra a carne, contra o sangue, mas os príncipes que regem toda a hierarquia mundial, caídos, é óbvio, né? Então, a sua luta é contra eles, sempre foi, do povo santo também. Vamos abrir os olhos, a frase, né? Não estamos sozinhos. É óbvio que não. Não é ET, não é ninguém de dois, de um olho só, não ou é coisa uma besta, parecida. Não. Bicho horroroso, não. Os camaradas aí que regem o reinado segundo a aptidão de cada governante, tá bom? Então, ficando claro aqui, nós vamos partir agora para Daniel 9:24, que vai ficar melhor a compreensão de Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e descumprimento da lei, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então tem várias coisas aí, né? 70 semanas para o teu povo. É para o povo de Daniel, gente. É para o povo de Daniel. É uma profecia determinada para uma nação. Isso. A cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Mas como que deu fim aos pecados de todos? Não é sobre isso que está falando. Para expiar a iniquidade. O que era? O descumprimento da lei em relação ao povo de Daniel. É porque as pessoas jogam isso aqui para o futuro porque fala que nós ainda estamos em pecado e que não deu fim ao pecado ainda e que também não trouxe a justiça eterna. Por isso joga essa profecia para o futuro. Mas o que aconteceu nessas 70 semanas que fez com que cessasse a transgressão, que desse fim aos pecados, que expiou a iniquidade, que é o descumprimento da lei, e trouxe a justiça eterna, que selou a visão e a profecia e ungiu o Santíssimo? Então, nesse momento, a justiça eterna seria colocada. Dentro dessas 70 semanas, a festividade, a moedim do Criador seria as festividades, os pontos de encontro do Criador, dentro dessas 70 semanas, seriam reestabelecidos. O Mashiach faz cessar a iniquidade mundial, ele mostra para o mundo, mediante o sacrifício dele, a moedim correta, no horário correto e no dia correto da semana. Enquanto o povo já paganizado foi cativo para a Babilônia, o povo transgressor, o falso profeta, foi para a Babilônia transgredindo toda a estrutura. Ele se tornou falso, né? Mariane vinha falando essa semana. Ele se tornou falso por causa da transgressão que ele ocasionou para as nações que conheciam eles vizinhas ali, como filhos, como descendente do Deus vivo. Vou colocar Deus aqui para você compreender melhor. Porque eles eram, na verdade, testemunhas daquilo que o eterno Deus se tornou uma testemunha para o mundo. Se tornaram falso profeta porque profetizaram errado a respeito das moedins, nos dias errados, começaram a adorar sol e lua, e por aí vai. Agora, e quando que então foi ungido o Santíssimo? Uma vez por ano, o Santo dos Santos, o local do tabernáculo terrestre, era recebido pelo sumo sacerdote. No dia de purificação, o sacerdote entrava e ungia, tornava santo aquele lugar, porque retirava todo o pecado dali de dentro e colocava no bode expiatório e mandava para o deserto. Yahushua, o Mashiach verdadeiro, quando nas 70 semanas, não pode ser depois e nem antes,
ele unge o lugar santíssimo, como Paulo diz, entrando de uma vez por todas e derrubando a separação que havia entre o santo dos santos, que é o Santíssimo. Então, o Mashiach, ele unge o Santíssimo com a presença dele no Yom Kippur único que Paulo descreve. E essa situação, esse acontecimento que acontece, serve para dar fim aos pecados. Isso. Os pecados que nós transgredimos durante todo o ano, se você, né, tem um preparo espiritual para a chegada do dia do Yom Kippur, que é uma festividade solene e profética, né? Ele então apaga os pecados. Se ele responde às suas orações, ele dá fim aos pecados que você cometeu. Então você passa a ter uma nova vida a partir dali. A mesma coisa na situação do batismo. Com certeza, o fim do pecado mesmo é só no milênio, porque lá fala mesmo que a morte vai ser o último inimigo a ser aniquilado, né? Então, nós entendemos dessa forma, né, que o Messias hoje, fazendo a intercessão diariamente e uma vez ao ano, no Santo dos Santos, né, fazendo a pureza e a purificação do santuário, a gente entende que os pecados são eliminados, são apagados. Quando que isso iria começar? Daniel 9:26. E depois... 25, mesmo, perdão, é 25. Lá em cima. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, que ao todo aí dá 69. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Está descrito no livro de Neemias e Esdras, né, os profetas. É só você ler lá que você vai ver que em tempos angustiosos eles reergueram Jerusalém. Os muros, né? Então, tinham sido destruídos. O ponto de partida é a ordem que foi dada para a reconstrução. O decreto que foi assinado para o início da reconstrução de Jerusalém. 26. Depois das 62 semanas será cortado fora o Messias. Então a gente entende que chegou nas 62 semanas, cortou o Messias. Mas ao todo já tinha 69 semanas. Isso. Certo? Mas não por causa dele mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, que é outra pessoa aqui, né? Outro figurante, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Só um minutinho. O fim da cidade. O fim da cidade será como uma inundação. O 26, então, diz assim: e depois das 62 semanas, fica faltando quanto para 60? Para 70? 62 mais meia, 63. Para 70, 7 anos e... Não, 7 anos. Depois das 62 semanas, será... perdão. Isso mesmo. É porque tinha 7 semanas antes, isso. Depois quando com mais 62 deu 69, ficou faltando uma semana. Será cortado fora o Mashiach, mas não por causa dele. Então fica faltando aí 7 semanas, certo? E fica faltando uma 8 semana. Semanas. Uma semana. Ó, depois das 62 semanas será cortado fora o Mashiach. Então, depois das 62 semanas, o Mashiach é cortado, não por causa dele, né, mas por causa do príncipe que há de vir, que destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim da guerra estão determinadas as assolações. Esse príncipe que há de vir, gente, foi Tito? Não foi Tito. Tito não era príncipe. O príncipe que estava regendo o poder político religioso da época, o príncipe que estava no trono regendo Roma, os romanos, esse principado espiritual representado por um dos descendentes, ou melhor, um dos seguidores de Satanás, esse príncipe, agora você compreende melhor, olha. E ele mesmo, e o povo do príncipe que há de vir. Um povo de um príncipe que há de vir. Não era o príncipe que viria, era o povo do príncipe. Então, pessoal, isso aqui precisa ficar correto a compreensão pelo seguinte, olha só. O pessoal olha aqui e diz assim: mas esse aqui não é o Mashiach. Gente, é o Mashiach. É o eterno.
Por que é o eterno? Simplesmente por um motivo. Quem que destruiu os primogênitos no Egito? Quem que destruiu os primogênitos no Egito? Foi por obra do Criador. Mas... foi o anjo da morte. Mas quem enviou o anjo da morte? Só que o príncipe que regia o rei, o faraó, era um príncipe maligno. É óbvio, né? Então fica fácil a compreensão. E depois das 62 semanas, será cortado fora o Machia. Mas não por causa dele. Ele mesmo. Quem? O Machia. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será numa inundação. Até o fim da guerra estão determinadas as assolações. Foi o que aconteceu depois que o Messias foi cortado, foi morto. Dali para frente, um povo de um príncipe surgiu e começou a ter guerras, perseguições, assolações. Só que tem um detalhe aqui. Até um determinado período. Tem um detalhe aqui. Esse corte ocorreu de novo. Porque o Machia no madeiro, ele estabelece o seu reinado. Quando ele faz isso... Morte e ressurreição. Ele vai ao pai, o pai, não, eu aceitei o seu sacrifício, ele vem, ele fica com o povo mais alguns dias, certo? 40 dias. Ali ele passa, o povo recebe, 50 dias depois do Pessa, o povo recebe o Pentecostes, né? O povo começa a pregar para todos ali que... Os emissários recebem emissários. Os Pentecostes, são os discípulos, né? Recebem o Pentecostes, e a partir daquele momento para frente, eles possuíram a autoridade de impor as mãos sobre as congregações messiânicas, e elas puderam então receber a porção do Espírito também, não só a imersão nas águas, mas também a porção do Espírito sobre elas. Então, o Machia, ele é cortado, ele é morto, ele é eliminado, certo? E o povo do príncipe que há de vir, né, que é um reinado espiritual comandado fisicamente por Roma, destruirá a cidade santa e o seu fim será uma inundação. É óbvio que o Criador, através desse povo, acompanha essa destruição e faz cumprir a profecia através desse príncipe que há de vir, justamente porque foi profetizado por ele mesmo. Então, ele mesmo e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É profético isso. O próprio Criador destrói a cidade porque ele o faz. Porque ele destruiu o Egito. Ele permite, certo? Destruir. Porque Jerusalém já tinha sido destruída antes por causa da idolatria e do paganismo. Tá certo? 27, Mariane. E ele, o Messias, firmará aliança com muitos por uma semana. Aí, tá vendo? A última semana profética. E por causa do espalhamento das abominações, ele a fará assolada. Desculpa. Isso? É isso mesmo? Isso. Não, eu pulei aqui. E ele, o Messias, firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E por causa do espalhamento das abominações, ele a fará assolada, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Certo. Como que você consegue compreender isso vendo o contexto? Fica fácil para nós porque nós já vimos o que aconteceu, né? Então, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7. São 7 anos. 7 anos. É a última semana que faltou para completar 70. Isso. Então, até a morte de Estevão, né? Até o período ali, eu quero que você depois... Da unção do Machia, que foi o batismo dele, que começou o ministério dele, até a morte do Machia, passou a metade da última semana. Isso. Certo? Então ficou 3 anos e meio, que é a metade de uma semana, são 3 dias e meio. Então 3 anos e meio que restou, né, seriam, a contagem teria que ser determinada naquele tempo, dentro daquela cidade, dentro daquele povo. Então esses 3 últimos anos e meio... Termina, né, em Atos 8. Termina em Atos capítulo 8. A gente vê ali no contexto ali, depois do discurso de Estevão e da morte dele, fala que no contexto de Atos capítulo 8,
O que aconteceu que fechou as 70 semanas profetizado por Daniel dentro de Jerusalém, da Santa Cidade? O povo escolhido para restaurar as verdades do Criador era Israel. Israel não quis mais. Então, o que estava determinado para aquele povo restaurar foi quebrado ali. Por que foi quebrado? Porque simplesmente o povo não quis. Olha o desabafo de Estevão lá. Você vai ver, olha, os profetas foram mandados aqui, o seu povo matou a todos, vocês nunca guardaram a Torá. Então nós temos que ser claro aqui com o texto. Nós temos um contexto muito grande para analisar e é objetivo. Olha, observe você, que você vai ver aqui, que no momento em que Estevão é morto, ele é uma testemunha para o povo da restauração que o Mashiach fez. O Mashiach veio e restaurou, mas como a abominação se espalhou novamente, porque eles começaram a perseguir ali, vocês vão ver que a partir de Atos 8, eles começam a perseguir através do próprio Shaul, do próprio Paulo, eles começam a perseguir esse povo, né, messiânico, esse povo que seguia o Mashiach. Ele começa a dizer assim, olha, esse povo tem que ser morto, esse povo tá... Então, aqui no verso 27, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, né, 7 dias proféticos, 7 anos proféticos, perdão. Na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Exatamente na metade da semana profética, a partir da ordem, como a Mariana estava comentando, pro batismo dele, na metade da semana, nos 3 anos e meio, né, do seu ministério, ele fez cessar o sacrifício e a oblação. E por causa do espalhamento da abominação, que espalhamento da abominação que aconteceu? Depois disso, foi espalhada a abominação novamente. Os judeus continuaram seguindo o calendário pagão deles, os ritos nos dias errados, não guardando como Estevão descreve. Estevão é muito claro lá em Atos 7, ele diz assim, vocês nunca guardaram a Torá. Ele a fará assolada, e isso até a consumação. Quem que fez assolada? O próprio Criador, gente. Por que ele assolou Jerusalém de novo? Porque o povo não quis. Porque e está determinada o derramamento sobre o assolador. Por que ele fez isso? Porque o príncipe que veio, que regeu a nação romana, inconsequente, porque Israel estava sendo regido pelos romanos, adentrou ali e todo mundo que seguiu ele começou a perseguir os servos de Yahushua, que tinha vindo restabelecer o ungido santíssimo, já tinha feito toda a estrutura de novo, reestruturar toda a Torá. Eles não quiseram mais uma vez. Então eles foram assolados, consumiu tudo, espalhou a abominação de novo, a abominação da desolação, o descumprimento da lei. Então o próprio Criador vem e destrói. E quando que isso termina? Quando que isso começa de novo a perseguição desse povo? Quando Estevão morre, aí a mensagem que era separada para um povo, para esse povo dar para o mundo, que a vida inteira foi, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, e vocês, ó, aqui de mim, ó, não querem. Agora já chega, terminou em Estevão, agora é para o mundo. Então quando eles começam a pregar às outras nações, aí vem Paulo, né? Na verdade, quando Estevão morre, e Shaul, quando ele aprova o assassinato, né? Tá lá em Atos. A partir desse dia, em Atos 8, a partir desse dia, desencadeou-se intensa perseguição contra a comunidade messiânica em Yahushua, em Jerusalém. Isso. Com exceção dos emissários. Os emissários não foram perseguidos. Mas os demais foram dispersos pelas regiões de Yahudá, Judéia no caso, né? E de Shomron, que seria Samaria. Então, de Jerusalém, eles foram espalhados para as outras regiões ali de Israel. E por consequência, você vai ler o contexto de Atos, a perseguição chegou até esses confins da terra. De que terra? De Israel, ali, local, confins da terra de Israel. E a partir dali, então, eles tiveram que ir, até mesmo os emissários, tiveram que ir para cidades longínquas, fora da terra de Israel. Propositalmente, porque Israel seria destruída depois,
né? E os servos do Criador estariam fora. Sim. Exatamente, é proposital. Agora, dessa vez, aqueles que aceitaram a mensagem estavam fora, correto? Não estavam no reinado daquele príncipe que havia de vir e queria assolar tudo e queria destruir tudo. E um detalhe, eu pesquisei, até o ano 27 da era comum, Roma ela era uma república. A partir do ano 27, então, para frente, ela se torna Roma imperial. Então, coincidiu no momento que o Mashiach estava aqui no mundo, que houve essa mudança no reinado de Roma. Faz todo sentido. Então, eu espero que tenha ficado claro esse contexto, que o próprio Criador, né, ele desola sim, através de um anjo caído, né? Através de um anjo que rege a nação ali. Por quê? Porque o povo se corrompeu de novo. Porque o povo espalhou de novo a abominação da desolação, né? Desolou o local sagrado de novo. Colocou Satanás lá no troninho, lá que ele disse, vou subir em cima das moedinhas do Criador. Agora fica mais fácil compreender Daniel 11, 11:40. 11:40? 11:30. 40, lá em cima. E no fim do tempo marcado, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá contra ele como um redemoinho, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e ele entrará nas suas terras, e as inundará e passará sobre eles. Historicamente, acreditamos que o rei do sul seja o Egito, o rei do norte a Síria. Então, Israel fica no meio, né? No meio dessa bagunça toda, dessa situação toda, dessa guerra toda, certo? 11:28. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará proezas, e tornará para a sua própria terra. Agora, tudo dissipado, né? Essa situação da aliança exposta, né? É contra a santa aliança. Qual que é a aliança que o Criador fez? Gente, Moisés desceu com tudo na mão. São lá 613 mandamentos, certo? Contra todos eles, Daniel 11:30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e ele voltará, e se indignará contra a santa aliança, e agirá e voltará, e terá entendimento com aqueles judeus apóstatas que tiverem abandonado a santa aliança. Então, agora há um entendimento com os judeus apóstatas. Por quê? Porque abandonaram a santa aliança. Nunca seguiram, como disse Estevão ali no livro de Atos, correto? Agora, para fechar esse contexto aí, nós vamos ler Hebreus 10:14, Mariane, por favor. Porque por uma só oferta sacrificial tem aperfeiçoado para a perpetuidade aqueles santificados. E isto nos testifica também o Espírito do Santo, porque depois de anteriormente haver dito, este é a minha aliança que eu estabelecerei para com eles depois daqueles dias, dizia o Criador. Pondo as minhas leis sobre os corações deles e sobre as suas mentes as esculpirei. Acrescenta. Então, a lei do Criador é a aliança dele, certo? A Shaul revela ali em Hebreus 10, deixa claro como que eles entendiam isso. Não é o que eu entendo hoje. Não é o que eu entendo hoje. Nós estamos falando de um povo, de um entendimento de um povo, verso 17. E dos pecados deles e dos seus desprezos as leis, de modo nenhum seja eu lembrado nunca mais. Ora, onde remissão destes há, não há mais oferta sacrificial concernente ao pecado. Então, leia Hebreus 10, você vai ver que não há necessidade mais de oferta sacrificial, a oferta de sacrifício, né? Sacrificial, na verdade, essa seria a palavra. Não há mais necessidade. Por quê? Porque o próprio Mashiach já fez a expiação, já ungiu o Santíssimo, está ungido, tornou o Santíssimo Santo através do próprio sangue do Cordeiro. O Cordeiro se tornou sumo sacerdote. Daniel 11:32. E os violadores da aliança, ele com lisonjas corromperá,
Mas o povo que conhece o seu Rim, seu Deus, se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pela pilhagem, e por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se achegarão e aderirão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, serem purificados e serem embranquecidos, até ao fim do tempo. Porque será ainda para o tempo determinado. É um tempo determinado que já passou. Aqueles que alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Daniel 11, 32 e até o 35. É uma profecia respectiva para o seu povo, certo? Que levou a mensagem através de Shaul, através dos emissários, às outras nações da época, correto? E aí fica mais fácil compreender o Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo marcado se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, Daniel, do povo de Daniel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve qualquer nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro rolo. Isso. O pessoal pega esse Daniel 12, verso 1 e joga para o futuro. Porque o verso 2 vem falando sobre a ressurreição. Nós começamos o texto aqui falando sobre as 3 traduções, grega, romana, grega, na verdade, o aramaico, o grego e o hebraico. Né? Então, nós começamos o texto aqui. Você vai perceber que as revelações de Daniel, elas são feitas, elas vão e voltam, tempo, né? E se estruturam num acontecimento, depois avança, depois retrocede novamente, justamente como é o Apocalipse. Justamente como é o livro de revelações. Então, não tem como eu pegar um contexto e dizer, certo? A não ser o que está escrito. O livro de Daniel, no capítulo 12, verso 1, o que chega para nós, está dizendo que naquele tempo marcado se levantará Miguel, o grande príncipe, a favor dos filhos do teu povo, Daniel. Não são os meus filhos. Eu não sou, espiritualmente eu sou o povo de Daniel, mas o tempo aqui é um tempo marcado, que está dentro de uma profecia para um povo. Então eu queria resumir o contexto geral aqui, para nós entendermos e fecharmos o livro de Daniel. Eu queria só dar um detalhe aqui. Sim. Em relação a esse Daniel 12, porque a gente entende que quando a escritura ela foi, quando existia, né, antes de fazer a Bíblia, esse conjunto de livros que nós temos, era todos pergaminhos, né? Então não existia esse negócio de capítulo, versículo, é tudo um todo. Então olha só, no contexto do capítulo 11 de Daniel, fala assim, no verso 27 do capítulo 11, fala assim: esses 2 reis, que é o rei do norte e do sul, porque o contexto inteiro fala de 2 reinados, certo? E nós mencionamos quais são. Inclinados para o mal, se sentarão à mesma mesa, proferindo mentiras um contra o outro, mas nenhum deles será bem sucedido, pois o fim determinado ainda não terá chegado. Então o rei do norte voltará à sua terra com grande riqueza, com coração contrário à aliança sagrada, e ele agirá e então voltará para casa. E no tempo designado ele voltará ao sul. Então vem seguindo a conversa aqui. Aí no verso 40 fala assim: quando o tempo do fim chegar, olha que tempo do fim? Da profecia. Dos reinados desses reinos aí, gente, da situação que estava acontecendo entre esses reinos. O que vai chegar nesse tempo do fim chegar? O rei do sul se lançará contra ele. Contra ele quem? O rei do norte, né? Enquanto o rei do norte o atacará como um redemoinho. Atacará quem? O rei do sul, tá? Com carruagens, cavaleiros e uma grande armada. Ele invadirá países, os arrasará e seguirá adiante. Entrará também na terra da glória. Que terra da glória é essa? Física. É a terra que está no meio ali entre esses 2 reinados, Israel, né? E muitos países serão afligidos, mas Edom, Moabe e o povo de Amon serão salvos do poder dele.
ele estenderá sua mão para alcançar os outros países. A terra do Egito não escapará. Ele controlará os tesouros de ouro, prata, bem como todas as outras coisas de valor do Egito. Put e Etiópia serão sujeitos a ele. Entretanto, notícias do leste e do norte o amedrontarão, de modo que ele sairá com grande fúria para reunir muitos por completo. Por fim, quando ele armar as tendas de seu palácio entre os mares e a montanha da glória santa, chegará a seu fim e ninguém poderá ajudá-lo. Quando esse tempo chegar, que tempo, gente? O tempo que está mencionando aqui em cima, da situação desses reinos aqui. Micael, o grande príncipe, defensor do povo de Daniel, porque está falando aqui que eles invadiram a terra da glória, a terra santa, se levantará e será um tempo de aflição ao qual nunca houve, sem paralelo entre o momento em que eles se tornaram uma nação a esse momento. Nesse tempo seu povo será libertado, todos os que tiverem o nome escrito no livro. Pronto. Especificamente, resumindo tudo que ela leu aqui, Roma se levanta, desola, abomina tudo de novo, 300 e alguma coisa depois do Machia, eles fazem todo... Isso nós vamos explicar lá no Apocalipse, né? Não é assunto para agora, né? Mas eu queria que você entendesse o seguinte, resumindo, nós temos aqui tempo marcado, ciclo do Criador, não muda, nós temos aqui aliança quebrada pelo falso profeta desde que foi estabelecida a terra, o povo foi colocar lá na terra, a gente começou, né? Vamos quebrando. Desde Nimrod, Caim, desde os filhos de Adão, já começou, a Babilônia começou ali a corromper aquilo que era sagrado. Isso. Pegou o que era sagrado e se tornou profano. Isso. Então, Daniel recebe uma profecia a respeito do povo dele, ele estava inquieto, ele via que a situação... Qual que era o angústia de Daniel? Bom, meu povo vai deixar de ser o povo escolhido. As outras nações do mundo vão receber essas revelações. Que são os gentios. Certo? Somos nós. Os goim. Então, essa é a estrutura de Daniel. Leia Daniel, pesquise, melhore a tradução, procure traduções melhores para você conseguir compreender. Ah, mas isso é o que nós temos. Então, eu espero que você tenha compreendido. Daniel fala sobre as festividades do Criador, a aliança dele, o tempo determinado, certo? Para o povo dele, né, para a unção do santuário celeste, do Santíssimo e todos esses contextos aí. Um forte abraço, eu espero que nós tenhamos contribuído. Nós vamos parando por aqui, segue o quinto vídeo. O quinto vídeo você já vai compreender também, nós já vamos entrar no Apocalipse, tá certo? No quinto vídeo, para compreender o que tem relacionado lá com Daniel. Eu espero que nós tenhamos acrescentado, nós não queremos formar opinião. Nós estamos trazendo informação para que você abra seus olhos e faça uma análise do livro de Daniel e venha conhecer as verdades contidas. Um forte abraço, fique com o Eterno. Com o Eterno, Shalom.